Bom dia a todos, a paz do Senhor. Terceira vez aqui, já sou quase de casa, hein? Muito bom estar aqui novamente, rever alguns irmãos, alguns amigos, né? Estar aqui com o pastor e sua família, o pastor Fábio também, com a sua família. E querido, eu quero dizer o seguinte, essa igreja nos inspira muito, né? Às vezes eu estou pregando em alguns lugares do Rio, do Brasil, a gente cita esta igreja aqui como uma igreja de visão missionária, uma igreja que veio para romper. Então vocês são conhecidos já, tanto o pastor como dando testemunho, eu pego o testemunho dele emprestado, né? Eu falo dele, falo da igreja de vocês, né? Compartilhando da visão, do amor que vocês têm, do trabalho que é feito nesse lugar. Então continuem em nome de Jesus, porque vocês talvez não saibam, mas são bênção para muita gente. Eu fico imaginando, né, quando você chegar no céu, querido, e Deus vai lá, né, diante da sua vida, trazer a sua memória, tudo aquilo que você fez e tudo aquilo que você falou. E aí Deus de repente vai trazer, filho, sabe aquela oferta que você deu? Aquela Bíblia? Olha lá, essa pessoa recebeu lá na África, ela se converteu, ela gerou frutos, ela levou tantas pessoas a Cristo, porque um dia você deu uma Bíblia. E aí isso vai se multiplicar com todas as vezes que a gente tem feito a obra, que a gente tem orado. A gente não tem dimensão espiritual do que a nossa fé e a nossa atitude faz no mundo espiritual e tocando muitas pessoas. Às vezes a gente tem a visão, não, mas eu estou lá, né, em Jersey, são só pouca gente, lá são só 100 e poucos mil habitantes e não faço nenhuma diferença. Nós fazemos, você faz uma diferença enorme nessa terra, porque você é um filho de Deus. Isso é uma coisa muito tremenda. Há 1 ano e 6 meses atrás eu estive aqui. E Deus mudou a minha vida por completo nesse 1 ano e 6 meses, irmãos. Eu estava numa igreja com 40 e poucas pessoas, membros. Hoje nós estamos numa igreja que já tem 600 membros. Eu estou ficando com cabelo branco, barba branca. Muito trabalho, tudo isso porque Deus, né, resolveu ver realmente o nosso coração disposto a servir. E eu lembro que a gente passava o ano inteiro, eu e minha esposa trabalhando na igreja, às vezes eram lá 5 conversões no ano. 8 conversões no ano, aquela luta. Eu falo, meu Deus, não é possível. O que está acontecendo? De repente, Deus começa assim a mover as coisas de uma forma sobrenatural. Nesse 1 ano que nós estamos no lugar que Deus assim colocou, foram mais de 200 membros em 1 ano, irmãos. 100 e poucos novos e outros afastados que retornaram para a membresia. Então a gente vê a graça de Deus. Tudo tem um tempo de Deus, a forma de Deus. Nós precisamos apenas, enquanto não alcançamos a promessa, alcançamos aquilo que Deus tem, viver de forma fiel. Então, nós temos um ditado que a gente diz lá no Brasil, né? Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Está difícil, permanece fiel, continua lutando, porque no tempo certo, Deus vai agindo. O pastor Elias já falou, eu tenho um presente de Deus que foi só Deus mesmo. É o 5º livro, pela misericórdia, Deus tem assim nos dado, né? Já vamos lançar o 6º já ano que vem, já está sendo preparado. É algo que acontece, querido, que começou aqui nessa igreja há anos atrás. Foi a primeira vez que eu vim, né? Eu estava começando a escrever um livro e eu ficava assim, Senhor, isso é teu mesmo ou é meu? Isso é teu ou é meu? Né? Pensando, eu estou escrevendo porque o Senhor quer ou não? E aí a pastora Neuza, eu estava aqui no congresso junto com ela, ela falou, Deus está me dizendo que você vai escrever muitos livros, o que você está escrevendo é de Deus. E aí Deus assim abriu as portas, né? Então esse livro fala um pouco sobre a busca em relação a Deus. E como alcançar essa busca, porque muitas coisas impedem de nós alcançarmos isso. O grande momento, o momento mais marcante de Deus na terra, para mim, eu acho que você vai concordar, foi quando Deus, ele vai de encontro a Moisés, a glória de Deus era tão grande, que Deus coloca a mão dele sobre, né, os olhos ali de Moisés, e Moisés só vê as costas. É um momento de maior glória. Jesus estava ali glorificado, mas ali os próprios discípulos estavam vendo, mas um momento de maior glória. E naquele momento, quando Deus passa, ele diz algumas coisas, e aquilo que ele diz se tornou um livro. E é um caminho para a gente buscar a Deus e romper em muitas áreas. A questão é, Deus quer que você o encontre. Deus quer te usar mais. Deus quer que você avance mais. Mas o que nos impede? Então aqui a gente tem feito. Os livros têm um propósito, abençoar o reino de Deus.
Já doei, eu fiz as contas hoje rápido, porque eu já tinha perdido, mais de 1000 livros, irmãos. A gente leva para a África. Às vezes eu encontro com missionários que estão às vezes apertados. Eu falei, toma 100 livros, vende e abençoa o teu ministério. Né? E por aí vai indo, vai. E já tem mais de 1000 livros doados. E nosso propósito com os livros são esses, né? Ajudar os propósitos da África, viagens missionárias. E você vai estar abençoando a sua vida e abençoando também esses outros que recebem. Acho que eu vou pregar então agora. Irmãos, Deus começou a dar essa mensagem na viagem. Eu nunca preguei essa mensagem. Às vezes a gente como pastor, né, a gente tem muita mensagem guardada. No iPad eu tenho mais de 300 mensagens. São 12 mensagens por mês que eu faço no mínimo. Pregando direto na igreja 3 cultos por semana. É muita mensagem. Então nós temos muitas, mas coisa boa é quando Deus derrama algo novo, algo fresco, algo preparado, porque Ele quer falar com aquele povo, com aquela gente. Então, às vezes eu estava ali quieto e de repente Deus vinha e ministrava algo. E aí Deus vinha e ministrava. Eu já tinha um pouco anotado, aí eu fui juntando tudo e veio esse sermão. E o mais engraçado não, o mais poderoso e interessante, foi que no momento que a gente estava saindo do Rio, a gente recebe uma mensagem. E uma pessoa orando, né, é usada ali por Deus para dizer, olha, muitos testemunhos virão a partir da mensagem que você vai estar ministrando ali no domingo. Então eu creio, querido, que Deus tem um propósito nesta manhã, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Nós estamos aqui não apenas de passagem, mas para cumprir uma agenda do céu, um propósito de Deus na sua vida. Então, em nome de Jesus, vamos aqui receber, né, a palavra de Deus. Eu quero começar lendo 3 textos pequenos, para que a gente possa desenvolver uma linha de raciocínio dessa mensagem. Primeiro, Mateus capítulo 5, verso 1. Depois nós vamos ler Mateus 7, 15. E depois o 10, 16. Já está aqui. 5, 1. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, ok? Jesus aqui está começando o sermão do monte, da montanha. Então diz o texto que ele se sentou e aproximou então os seus discípulos. Agora o próximo capítulo 7, verso 15. Jesus então está ensinando, pensa nesse sermão do monte. E ele diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então Jesus está ensinando, está dizendo, cuidado com os lobos, cuidado com os falsos profetas, cuidado. Agora, o próximo texto, nós vamos a Mateus 10, 16. Que diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Querido, olha que mudança acontece a partir do Sermão do Monte, no capítulo 7, agora para Mateus, neste capítulo 10, 16. Antes ele está dizendo, cuidado com os lobos. Mas agora ele está dizendo, eu estou enviando vocês como ovelhas para irem até os lobos. Eu quero falar nessa manhã, querido, da transformação de um cristão, da visão, do propósito, da direção de Deus e aquilo que Ele nos transforma. Quando nós estamos no início da caminhada, como estamos ali aprendendo, como foi Jesus ali, Jesus estava dizendo, olha, cuidado com os lobos, cuidado com os falsos profetas. Passam-se 2 anos, algo acontece na vida dos discípulos, algo acontece na visão, na disposição, porque agora Jesus não está dizendo cuidado com os lobos, mas Ele está dizendo, eu estou enviando vocês como ovelhas para caçar os lobos. Você já viu ovelha, querido, caçar lobo? Existe isso? Não existe isso. Mas no reino de Deus, um reino sobrenatural, um reino que nós não caminhamos com a nossa força, mas com a força de Deus, não com as nossas ferramentas, mas as ferramentas espirituais, Deus começa a habilitar as ovelhas, nós, os discípulos de Cristo, para irem realmente diante dos lobos, para fazerem a obra, para realizarem uma missão, para cumprirem um propósito. Esse intervalo da mensagem aqui,
de Mateus 7, cuidado com os lobos, até Mateus, então, 10, nós temos 2 anos. Foram 2 anos de preparo, 2 anos de transformação, 2 anos ali que Jesus foi formatando, ensinando. E o que nós percebemos, querido, que Deus então colocou dentro dos seus discípulos, Jesus ministrou algo dentro dos seus discípulos, que era uma mudança realmente da visão, daquilo que era natural para as coisas espirituais, do natural para o sobrenatural. Então perceba essa diferença comigo. Veja a transformação que acontece. Antes, ovelhas imaturas. São igrejas imaturas. Igrejas ainda que estão começando uma caminhada, mas depois, igrejas, discípulos, que caminhavam no sobrenatural de Deus, que viviam para avançar, que viviam porque acreditavam em algo mais. E aí então, eu quero observar como foi esse agir de Deus, como ovelhas normais, digamos, discípulos normais, pessoas normais, se transformaram em discípulos, que poderiam realmente desafiar a lógica, desafiar as coisas da natureza, as coisas naturais que nós vamos ver aqui, exemplos disso, e se tornaram discípulos fervorosos, que puderam ir realmente de encontro àquilo que Deus tinha para realizar essa grande obra. Então, primeiramente, nós entendemos que existe o tempo de preparo. É um tempo onde cada um de nós se achega a Deus, a gente vem para a igreja, a gente começa a entender quem é Jesus, a gente entende a salvação em Cristo, mas logo depois a gente entende que tem um propósito nessa terra, que não é um propósito de apenas ser um crente que vai ficar sentado num banco a vida inteira, mas que eu, como crente, eu preciso agora me preparar, eu preciso me preparar para avançar, para me ir e dar fruto, porque esse é o ciclo normal do Evangelho. A gente faz discípulo e daqui a pouco esse discípulo está fazendo discípulo e a gente continua indo e fazendo discípulo. Se eu não me encaixo dentro desse propósito de Deus, eu ainda não vou alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. E aí não estarei vivendo o que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pastor, e as coisas não se resolvem na minha vida. Pastor, parece que nada anda. Mas o quanto você tem feito para o reino, o quanto o reino tem estado em primeiro lugar na sua vida, irmão, o quanto nós já estamos vivendo naquilo que Deus tem para nós, para que isso também venha romper dentro da nossa vida. Então, capítulo 7, 2 anos depois, capítulo 10. Mas eu quero pensar aqui em 3 momentos, capítulo 8, 9, esse intervalo, 3 momentos, 3 milagres, Jesus ensinando através dos acontecimentos, para que ovelhas naturais se tornassem ovelhas sobrenaturais. Que ovelhas que caminhavam ainda com uma percepção natural começassem a enxergar o reino de Deus e vivesse de forma sobrenatural. E o primeiro exemplo eu quero ver, Mateus capítulo 8, de 1 a 4. Jesus agora colocando em prática aquilo que ele tanto ensinou. E desta forma ensinando os seus discípulos. Diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Querido, a Bíblia diz que Jesus desceu do monte, de repente aquela multidão toda ali. Ele tinha acabado de ensinar tantas coisas belas, mas agora ele precisava então passar a visão do reino. E aí um leproso, nós sabemos que a história diz que os leprosos ficavam realmente do lado de fora da cidade. Eles não poderiam entrar na cidade. E ninguém poderia tocar no leproso. Ele se consideraria ali alguém impuro. Então era alguém impuro, encontrando Jesus, o puro. Ok? Mas note algo, a lei normal, a lei da matemática, a lei natural, todas as leis diz o seguinte, por exemplo, o menos com mais vai dar menos. O impuro com o puro
ele se torna impuro. Mas na lei sobrenatural de Deus, o impuro, com puro, torna-se puro. Jesus está começando a mostrar a eles a lei natural, não natural, a lei sobrenatural. Jesus está ensinando aqueles que vêm a mim, por mais impuro que sejam, por mais que tenham as suas doenças, os seus males, sejam doenças emocionais, doenças físicas, seja aquilo que for, as doenças espirituais, quando o impuro encontra com aquilo que é puro, a sobrenatural começa a acontecer. Então, um discípulo de Cristo é alguém que vai aos piores lugares e pelo sobrenatural muda o seu ambiente. Querido, nós entendemos que fomos chamados, começando aqui, a mudar o ambiente que vivemos. Ah, pastor, mas o ambiente que eu trabalho é terrível. Parece o Egito, é Faraó na minha vida. Ah, mas o lugar que é isso. Ah, onde? Querido, muda o ambiente. Você é alguém que caminha com Jesus. Jesus está dentro de você, você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem que mudar o ambiente que está ali à sua volta. Se o trabalho está difícil, se é na faculdade, se é na universidade, se é na escola, não importa onde você esteja, você está caminhando com aquilo que é puro, e o ambiente precisa ser mudado. É a lei realmente do sobrenatural. Um discípulo de Cristo é alguém, então, que está disposto a passar por qualquer lugar, porque sabe que Deus está com ele. A gente viveu recentemente, essa semana foram 2 testemunhos lá na igreja, muito interessantes. Na segunda-feira, eu fui ser testemunha de um casamento, de um casal que chegou completamente quebrado na igreja. Na verdade, eles não chegaram nem na igreja no início. A moça, ela estava em depressão, querendo se matar, chorando muito, falando, eu não quero mais saber de nada, eu não quero mais saber de nada, e ia em todos os lugares. Ia na macumba, ia não sei aonde, e aí ia procurando igreja. Ela passando na calçada, alguém viu ela naquele desespero, chamou, ela sentou no banco do lado de fora, embaixo ali da igreja. E começou a conversar. E aí a gente fez o atendimento, o primeiro, o segundo, o terceiro. E aí ela foi para a classe de novos convertidos, porque ela se decidiu a Cristo. E aí quem cuidou foi a minha esposa na classe dos novos convertidos. E aí ela começou a se firmar, a depressão foi embora, ela entendeu realmente o que era Cristo, e aí está firme, doida para se batizar. Só faltava o casamento, e a gente conseguiu o casamento. Segunda-feira ela deu entrada, para a honra e glória do Senhor, uma vida, querido, sendo transformada pelo poder de Deus. O impuro alcançou ali, encontrou com o puro Jesus, e teve a sua vida transformada. E aí, um outro testemunho já, na quinta-feira de manhã, uma história muito parecida. Alguém que estava desviado há tanto tempo do evangelho. Estava vivendo problemas emocionais, problemas em casa, tudo acontecendo de ruim. Ela viu o pessoal orando na igreja, entrou. O impuro encontrou ali o puro. Querido, ela teve a vida transformada, tinha coisa travada, até na justiça Deus está destravando. Tudo isso em 2 semanas, tudo acontecendo, porque houve um encontro realmente com Jesus. Mas veja bem, quando ele chegou para Jesus, ele estava dizendo o seguinte, Jesus, se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse, eu quero. Talvez você pergunte, Senhor, será que o Senhor quer que eu faça a tua obra? Senhor, será que o Senhor quer me curar? Senhor, Ele quer, querido. O que Ele tem para nós é a bênção. O que Ele tem para nós é o favor do alto. Ele quer sim realizar as obras dEle. Nós que precisamos a cada dia romper realmente com aquilo que é natural e avançar, nos colocar diante de Deus. Eu acho muito interessante todo o agir de Deus. Quando eu olho, cerca de 10 anos atrás, eu estava dando as primeiras aulas, 10, 12 anos atrás, as primeiras aulas para 2 pessoas só. Quase que não dava aula. Tremia, gaguejava, porque estava nervoso. Lá estava frio no inverno, em Teresópolis, na Serra. E eu cheguei com 2 casacos, quando eu vi eu estava sem casaco nenhum, suando, desesperado, porque eu estava dando aula para 2 pessoas, irmãos. 2 pessoas. Mas eu estava dizendo, Senhor, eu estou disposto. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Porque não adianta só Deus querer.
Nós precisamos dessa resposta para Deus. Nós precisamos dizer, Senhor, também eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu estou disposto a viver. E aí o tempo vai passando, a gente vai vendo, tem mais. Então eu fui dar aula para 2 pessoas. E hoje Deus tem nos dado a oportunidade de dar aula para muitas outras pessoas, pela graça de Deus. Quando eu realizo a obra, olhando só a minha capacidade, eu estou sendo orgulhoso. Porque eu digo, Senhor, eu não posso, porque eu não sei nada. Eu não posso porque eu sei pouco. Fulano de tal sabe mais, fulano de tal sabe mais. Eu não posso. É um orgulho, querido, porque na verdade a gente está querendo fazer a obra apenas com as nossas mãos. Mas quando a gente diz, Senhor, eu não sei tudo. Tem muita gente até que sabe mais. Mas se o Senhor mandou, eu estou indo, porque eu sei que o Senhor vai me capacitar. O Senhor realmente capacita aqueles que são chamados. Eu lembro, querido, na época que meu pastor antigamente falou o seguinte, olha, eu vou te ordenar pastor. Eu fiquei em crise, eu falei, não dá. Não dá. Não vou. E eu e Deus só falando, Deus, eu não vou, como é que pode? Não vou, não tem condição, Senhor, não vou. E um dia, querido, eu desci com um amigo, a gente parou numa outra cidade e tinha um pastor na cadeira de roda, muito humilde. No momento final ele estava orando, ele foi usado, Deus disse o seguinte para ele, através dele. Filho, você tem orado, não dá, não tem como, mas eu estou te dizendo, vai, porque eu te garanto. Irmão, depois disso eu falei, nunca mais eu vou desistir daquilo que o Senhor tem para mim. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida, mas a cada dia se coloque diante de Deus. Deixa Jesus te tocar, deixa Jesus te curar. Mas também seja alguém que será uma conexão entre alguém e Deus. E sobre essa conexão, eu olho logo depois. Então pensa comigo, nós estamos no monte, saímos no monte e encontramos o leproso. É o que está aqui em Mateus. E aí depois do leproso temos um outro exemplo. Querido, tudo está sincronizado com as coisas do céu para formatar a visão das ovelhas naturais em se transformar em ovelhas sobrenaturais. E aí nós temos agora o capítulo 8, versos 5 a 10. Um outro exemplo, o servo centurião. O homem centurião diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse-lhe: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com um soldado sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e outro, venha, e ele venha. Digo a meu servo, faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Querido, pensa agora aqui, os discípulos acompanhando tudo isso. Ele está ensinando ovelhas naturais a ovelhas sobrenaturais. Aqui vemos Jesus querendo promover a cura. Jesus vê um homem que está querendo fazer uma conexão com outra pessoa. Olha isso. Alguém paralítico, um servo dele, que estava em terrível sofrimento. Um centurião era alguém, então, romano, não era do povo de Deus, não era o povo de Israel, não tinha ali a religião judaica, que seguia ali o propósito da promessa do Messias, mas era alguém que viu em Jesus a autoridade dos céus. E ele chega lá e fala assim: Jesus, eu tenho um servo que está muito mal, dá uma forcinha, ajuda. É meu servo, está paralítico, está muito doente. Jesus disse: eu vou até lá. Jesus viu compaixão naquele homem. Jesus viu uma conexão, alguém que não estava pedindo para si, alguém que não estava se importando apenas consigo mesmo, mas alguém que estava olhando, alguém que estava sofrendo, alguém que estava padecendo, alguém que precisava da ajuda. E ele vai até Jesus e pede: Jesus, ajuda. Jesus disse: estou indo. Ele falou: nem precisa ir. Basta uma palavra tua.
Basta o Senhor liberar uma palavra. Basta o Senhor falar porque as coisas vão acontecer, porque eu sei como é que funciona. Eu sou homem de autoridade e eu sei que o Senhor tem autoridade dos céus e basta uma palavra tua, tudo vai acontecer aqui nessa terra. Jesus faz, eu não vi fé desse tamanho no meu povo. Eu não vi fé desse tamanho no meio do povo de Israel. E aí o texto vai nos dizer que o milagre aconteceu exatamente naquele momento. Querido, o que nós precisamos entender é que Deus nos colocou para conectar pessoas a Deus. Talvez naquela casa, no seu trabalho, em algum lugar, existem pessoas que estão sofrendo. E o maior sofrimento, querido, é a condenação eterna. O maior sofrimento é não ter a salvação em Cristo. E você precisa ser alguém que vai conectar eles a Jesus, eles a Deus. Então comece a ser aquela pessoa que vai trabalhar crendo no impossível. A lei natural diz que um paralítico do nada pode voltar a andar? Que um paralítico pode voltar assim à vida? Andar normalmente, sem dor e sofrimento? A lei natural não diz isso. Jesus está ensinando aos discípulos, eu sou aquele que move no sobrenatural. Eu já ouvi testemunhos assim, testemunhos, né? Na verdade não são nem testemunhos, são palavras. Ah, aquele ali nem Jesus tem jeito. Aquele ali, aquilo ali é roxo lá, aquilo ali é coração duro, aquele ali é terrível. A Bíblia me garante que não há impossíveis para Deus. Uma ovelha que anda no sobrenatural, ele olha o desafio e diz, quando o meu Deus chegar, tudo muda. Quando o meu Deus tocar, tudo acontece. Basta uma palavra do meu Deus, essa situação é resolvida. Querido, ovelhas sobrenaturais, eles caminham não com os olhos aqui na carne, no mundo, mas com os olhos em Deus, esperando o agir de Deus. Aquele homem chamou a atenção de Jesus. Basta uma palavra. Em nome de Jesus, querido. Creia que Deus já liberou uma palavra de vitória para a tua vida. A palavra de Deus nos garante isso. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quantas vezes vivemos situações difíceis. Momentos de choro, momentos de dor, momentos difíceis, às vezes até mesmo dentro da igreja. E Deus já fala, já estou vendo de outra forma. Fala, Deus, mas eu não estou vendo nada. Eu já estou vendo de outra forma. Já aconteceu lá na frente. Você imagina como Deus nos vê? Deus olha para a gente, Ele já vê toda a nossa caminhada até a eternidade. Quando Deus te vê, querido, Ele não vê exatamente só o tempo de hoje ou para trás. Porque tem gente que pensa assim, eu não vou conseguir, tá difícil, minha vida foi tão dura, mas Deus já está vendo a tua vitória, a tua conquista, a tua mudança, e Ele está preparando tudo para que isso aconteça no tempo de Deus. Mas um cristão, ele passa por essa transformação de crer. Queridos, a própria palavra de Deus diz que se nós vivemos só para esse tempo aqui, em outras palavras, se nós estamos vivendo somente como fosse só isso aqui na terra, não tem mais nada futuro, se a gente não crê nada, se a gente não crê no sobrenatural hoje na nossa vida, nós somos infelizes. Porque a gente não está vivendo aquilo que Deus tem para nós. E aí no verso 13 desse mesmo episódio, diz assim, então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Querido, como você creu, foi a palavra de Deus. Aqui diz, como creste, te seja feito. Creia, tenha fé, saia da visão limitada do natural, saia da visão natural das coisas. Eu acho interessante a figura do tabernáculo. Quando nós olhamos a figura do tabernáculo, ele era todo lindo, maravilhoso. Você pensa, que o Espírito Santo veio e capacitou cada um que ia realizar ali, seja bordar as cortinas, bordar ali a questão do teto que era armado, tudo muito bonito. Só uma coisa permanecia intacta, sempre era a mesma: o chão. O chão. O chão continuava sendo barro, terra, areia do deserto enquanto estavam caminhando. A mesma coisa. Porque o objetivo de Deus não era que o povo chegasse e olhasse para as coisas da terra, mas que quando entrasse na presença de Deus,
eles contemplassem as coisas do alto. Por isso que Colossenses capítulo 3 diz, pense nas coisas do alto. Querido, nós precisamos a cada dia encher o nosso coração com as coisas de Deus, transbordar com as coisas de Deus, crer com as coisas de Deus. Deus vai mudar, Deus está mudando, Deus vai trazer mudança e transformação. Nós precisamos a cada dia acreditar nisso. Este livro último, querido, que a gente escreveu, que eu escrevi, eu trago muitas experiências, compartilho muitas coisas daquilo que Deus foi movendo, daquilo que Deus foi falando, né? Como foi a realização de tantas coisas que Deus já havia prometido. Então, se Deus prometeu, e nós sabemos que Ele já nos prometeu tantas coisas e Ele é fiel para cumprir, se eu ainda não alcancei a promessa, é porque talvez o tempo não chegou, ou eu não esteja preparado para receber. Porque quando Deus não muda as circunstâncias, é porque Ele ainda precisa mudar você. Se as coisas não mudaram ainda, é porque tem algo para ser tratado dentro de nós. E a boa notícia é que Deus é especialista nisso. Ele é especialista. Mas a terceira história que eu quero compartilhar para a gente orar. Ainda no capítulo 8. Jesus transformando ovelhas naturais em ovelhas sobrenaturais. 8, 23 a 27. Diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Querido, ovelhas que se movem em Deus sabem que podem lidar com atitudes, ações que vêm contra nós malignas. Como assim, Deus? Para muitos estudiosos, aqui foi uma ação sobrenatural do inimigo. Por quê? Nós só repreendemos aquilo que vem do maligno. Aonde eles estavam, o mar da Galileia, que nós sabemos que era um grande lago, não era um oceano aberto, era um grande lago, muitos chamavam do mar pelo nome, não poderia gerar assim algo a ponto de que próprios homens ali do mar, pescadores alguns deles, estivessem com medo a ponto de achar que iam morrer. Em alguns evangelhos falaram que eles tiravam a água dentro do barco. Você imagina um lago com tamanha tempestade assim? É muito difícil, quase que impossível isso acontecer. Mas Jesus se levantar e repreender, para muitos estudiosos, querido, aqui era uma ação maligna, tentando ali frustrar os planos dos discípulos, frustrar os planos ali de Deus em relação àquilo que se encontrava em outro lugar. Era ali a terra, né, dos Gadarenos, onde houve uma grande libertação, e nós vamos ver que aquele homem que foi liberto levou Decápolis, eram 10 cidades, a conhecer a Cristo, por causa de um homem. Querido, quando eles entram no barco, uma grande tempestade. Acredito-se então que foi realmente uma obra do maligno tentando impedir. Jesus estava ali, o quê? Estava dormindo. E um desespero completo acontecendo. Vão lá, acordam Jesus. Jesus se levanta. Imagino cheio de remela nos olhos, né? Acordando. Olha o desespero. Chovendo, né? Tempestade, ok. Orou. Acabou. Tudo se acalmou. Jesus vira. Homens de pequena fé. Ele está dizendo: vocês foram chamados para viver o sobrenatural. Homens de pequena fé. Vocês foram chamados a conquistar, a avançar. Vocês podem lidar com isso. Querido, muitas vezes Satanás se levanta contra nós. Ele se levanta para tentar te paralisar. E quantas vezes isso acontece, ele paralisa. Quantas vezes acontece uma pequena coisa, mas Satanás age ali e te fere. Não sei se eu contei aqui um exemplo da última vez. Mas eu conheci um irmão que ficou 9 anos longe da igreja.
Sabe o que houve? Quando acabou um culto, ele falou assim, pastor, não é um outro pastor, você pode me dar uma carona? Aí ele ia para a direita. Ele falou, o pastor falou, querido, eu estou indo para lá, eu não posso dar carona agora. Ele ficou de bico. Eu sei que aqui em Jersey não tem esse negócio de bico, né? No Brasil tem. Ficou, pastor, não me deu carona, vou sair da igreja. 9 anos no mundo. 9 anos sem a bênção de Deus, sem o favor de Deus, porque Satanás o prendeu numa coisa pequena. Certa vez uma senhora estava chegando da igreja, e aí o pastor a recebeu, fulano de tal está vindo para a igreja, vamos aqui receber, tal, recebeu. Acabou tudo, ele pegou e foi embora, normal. E aquela irmã falou assim, o pastor não veio me dar um abraço. Querido, acabou para ela. Ela ficou em depressão, porque o pastor não foi dar um abraço, porque ela achou que o pastor tinha que dar um abraço, mas na hora acabou o culto e tal, ele também não lembrou, e é uma coisa que era só ela ter ido, pastor, eu quero um abraço. Aquilo acabou com ela, Satanás aprendeu numa coisa pequenininha. O que eu quero te mostrar, querido, que às vezes não é nenhuma coisa grande que está acontecendo na nossa vida, mas Satanás está tentando tirar o teu foco, tirar a tua bênção, tirar o teu chamado, interromper aquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes são nas pequenas coisas, a gente não está percebendo que Satanás está tentando agir na nossa mente, mudar o nosso foco. Ei, não perca aquilo que Deus tem para você. Quando a tempestade se levantar, quando Satanás se levantar, repreende em nome de Jesus, porque você tem autoridade. Tem muita gente parando por coisas pequenas. Pastor, mas o meu negócio foi muito grande, é muito sério. Ok, querido, coloca na conta de Jesus, porque ele já morreu por isso. E continua servindo a Deus. Não abandona, não desista daquilo que Deus tem. Agora, algumas coisas interessantes. Quando nós olhamos no mesmo episódio que Marcos narra, a Bíblia diz que Jesus mandou eles entrarem e atravessarem. Jesus disse, passemos para o outro lado. Mesmo eu obedecendo a Deus, mesmo eu cumprindo o chamado de Deus, as lutas acontecerão. A tempestade veio. Porque tem gente que fala assim, aconteceu alguma coisa. E agora? Querido, vai acontecer. Nós estamos em guerra. Mas lembre-se, nós temos aquele que aquieta todas as coisas do nosso lado. Você tem autoridade para repreender. Outra coisa, Jesus estava no barco e mesmo assim a tempestade veio. Porque tem gente que acredita que, mas se Deus está comigo, por que aconteceu isso? Mas Deus não está comigo, que Deus é esse que não me guarda? Que Deus é esse que não está aqui me agindo? Querido, mesmo Jesus dentro do barco, a tempestade veio. Só tem uma diferença. Quando nós olhamos o Evangelho de Marcos, lembra que era uma multidão que seguia Jesus. Muitos outros barcos estavam ali. Mas somente um estava com Jesus. Somente um. Agora, todos viram que um milagre aconteceu, não viram? Mas quem presenciou o milagre? Somente aqueles que estavam com Jesus. Eu vejo, querido, que muitas vezes pessoas serão abençoadas através da sua vida, sua família, lugares onde você está. São pessoas que estão sendo abençoadas e não sabem nem o porquê. Mas você vai saber porque Deus está no seu barco. Deus está no seu barco. Então, quando a luta vier, entenda que pode ser algo sobrenatural e você precisa romper. Mas em terceiro lugar que eu vejo nesse texto, aprendemos que quando clamamos, mesmo no meio das tempestades, mesmo sem tanta fé, que Jesus questiona a fé deles, o agir de Deus acontece. Querido, tem muita gente que está lá apanhando, está lá quieto. Deus não faz nada. Só no Brasil. Deus, o Senhor não faz nada. Reclama de Deus, reclama da igreja, reclama do irmão, reclama. Lá no Brasil que é assim, né? Reclama, mas ele mesmo salário. Querido, abre a tua boca e clama. Não para reclamar e murmurar, mas Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo aqui essa ação maligna, eu repreendo aqui todo esse mal, eu repreendo. Você tem autoridade sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, onde você estiver, onde você colocar a planta dos seus pés, ali vai ser abençoado. Então, em nome de Jesus, vamos clamar a Deus. Agora, os momentos de lutas constroem
a nossa vida nos provam. Jesus estava provando aqueles homens, usando as atitudes normais que acontecem, as atitudes sobrenaturais para provar. Em Lucas, nessa mesma passagem, Jesus pergunta o seguinte: aonde está a tua fé? O mesmo episódio. Aonde está a tua fé? E nessa manhã, querido, aonde está a tua fé? A tua fé está no teu conhecimento? A tua fé está no pastor? A tua fé está na igreja? A tua fé está onde? No dinheiro? Coloca a tua fé em Jesus. Porque quando nossa fé está em Jesus, deixamos de ser ovelhas naturais para viver o sobrenatural de Deus. Deus está ali agindo. Querido, tem tantos outros para a gente compartilhar aqui. Tantos milagres, tantas coisas. Você imagina o seguinte, os discípulos, eles receberam tanta coisa. Deus estava ali mudando. Muda a tua visão, muda o teu entendimento. Porque uma hora eu vou lançar vocês ao capítulo 10. Antes, cuidado com os lobos. Mas espera aí, eu vou ensinar vocês a ter o cuidado, mas a avançar dentro desses lobos. E aí ele está mostrando, vai chegar uma hora que ele diz: agora você pode ir, porque você está entendendo que comigo você pode. Você precisa estar cheio de Deus para realizar essa missão. E aí Mateus 9, 35. Verso 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. Nos diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Por todas as cidades e povoados. Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é pequenininha. É isso aí, irmãos? Pequena? Não, né? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Querido, hoje temos nas igrejas muitos que falam, mas poucos que trabalham. Muitos que levantam a mão para adorar, mas não para trabalhar. A compaixão nos move. Eu vi o tema 2019, compaixão, né? A compaixão nos move. A compaixão vai nos tirar da zona de conforto. Nós precisamos construir algo para Deus, edificar pessoas, fazer o trabalho. E nessa manhã, querido, eu quero, em nome de Jesus, orar por cada um de vocês, pela minha vida, por 3 coisas. Primeiro, viver a vida de Deus em nós, onde Deus nos toca como foi o leproso, produzindo cura individual. Cura. Talvez você diga: pastor, mas eu não estou doente. Mas a cura na visão. A cura em relação às coisas espirituais. Eu preciso me mover. Talvez a cura emocional. Tem muita gente travada, querido, no passado. Faz do seu passado uma barreira para o futuro. Ah, mas eu já vivi isso, já aconteceu isso, eu já sofri isso. Querido, dá um ponto final nisso. Deus te chamou para mudar. Deus te chamou para olhar para frente. Deus te chamou para dizer: querido, eu sofri, eu passei por isso, aconteceu tudo isso, mas ponto. Deus realmente me tocou, como a gente cantou aqui, eu sou uma nova aqui pessoa, eu fui liberto e agora eu posso dar frutos. Porque não tudo aquilo que Deus pede: ah, Deus, mas eu já sofri isso. Ah, Deus, mas eu já fiz isso. Ah, Deus, querido, ponto final. Começa uma nova história, resolva mudar em nome de Jesus. Então, uma cura individual, como foi com o leproso. Mas a segunda coisa para nós orarmos: viver a vida de Deus através de nós. Como foi ali o centurião, que nem era um homem de Deus, mas foi um instrumento. Um homem cheio de fé, promoveu a cura para os outros. Eu fico imaginando o paralítico. Já pensou nisso? O centurião está lá: Jesus. O paralítico está lá, cheio de dor. De repente, ele sente algo diferente. Um fogo ardendo, uma sensação, a gente não sabe o que aconteceu. Mas de repente, ele, para as dores, ele começa a se levantar, ele começa a andar. Eu fico imaginando ele correndo, eu fui curado, ele não sabe nem o que aconteceu, porque foi no exato momento. E aí de repente chega o centurião, ele vê o centurião de longe, abraça e diz: muito obrigado, foi você foi lá pedir oração, eu sei, foi. Querido, a alegria de quem faz a obra
de quem vê as mudanças, de quem promove, de quem realiza essa conexão é tão grande. Tenha essa alegria no seu coração, seja alguém que vai conectar Deus a outras pessoas. Tenha fé para mudar a vida de outras pessoas. Se coloque realmente como intercessor de outras pessoas. Então nós vamos orar para que Deus nos use conforme usou ali aquele homem. Homens de fé, mulheres de fé, que mudam a vida de outros. E em terceiro, nós vamos orar para viver a vida de Deus nas situações de lutas que Satanás tantas vezes se levanta. É o momento do barco, onde nós aprendemos que podemos clamar. E Deus começa a promover calmaria. Deus começa a promover paz. Sabe o que é interessante? Jesus lá dormindo. Em outras palavras, o bicho estava pegando do outro lado. Do lado de fora estava aquele caos. Jesus estava o quê? Sabe por quê? Paz. A paz em meio às guerras, quando nós caminhamos com Deus. Você já viu o Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. É guerra ou não é, querido? 1000 cair de um lado, 10.000 do outro. Guerra, luta. Mas ele diz, mas eu não serei atingido. Ainda que eu caminhe no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Querido, quando há paz no nosso coração, é um sinal que a gente tem confiado. É um sinal que a gente tem fé. Num ambiente de paz, querido, é um ambiente onde a gente percebe ovelhas maduras, ovelhas que entendem no sobrenatural de Deus. E Deus está nos movendo para viver como ovelhas maduras que vivem o reino e vão até os lobos, pois sabem que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus quer contar comigo e contigo. Deus quer contar com cada um de nós para realizar uma grande obra. Mas nós precisamos deixar que Deus nos transforme em ovelhas que vivem o reino de Deus, que transbordem de fé no seu coração. Eu quero lhe convidar a ficar de pé, querido, para nós orarmos, clamar por isso, viver as coisas de Deus.